Lucas capítulo 7, verso 25. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Verso 24. E quando os mensageiros de João retiraram-se, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Os que se vestem com pompa, vivem no luxo e estão nos palácios dos reis. Mas que fostes ver? Um profeta. Guarde bem isso aí. Um profeta. Sim, vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele sobre quem está escrito: Estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, até mesmo os publicanos, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus, os doutores da lei, rejeitaram o plano de Deus para si mesmos, pois não foram batizados por João. Verso 31. Aqui, pois, compararei os homens dessa geração. Aqui são semelhantes a crianças que sentadas nas praças gritam umas às outras: Tocamos flautas para vós e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porque João Batista veio não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: É um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e de pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus filhos. Até aí, olha para cá, já vou explicar isso já. Em João, capítulo 18, Jesus ele está diante de Pilatos, e então Jesus diz assim: todo aquele que ouve a minha voz, este daí é da verdade. E então Pilatos retruca: o que é a verdade? Esta talvez seja a pergunta mais importante que você pode procurar a resposta em toda a sua existência. Porque isso vai demonstrar, ou seja, vai moldar a sua forma de viver nesta vida e também na outra vida. O que é a verdade? E é tão interessante o texto que Pilatos diz assim: o que é a verdade? Só que ele pergunta e ele não quer saber a resposta. Ele sai dali e vai viver da sua maneira, do jeito que ele bem acha melhor. Porque ele sabia que se ele desse ouvidos a Jesus Cristo, que estava portando a verdade, que era a própria verdade, ele teria sérios problemas com amigos, com os superiores, com pessoas, com todo mundo. O ser humano e muitos cristãos, eles infelizmente seguem a mesma batida de Pilatos. Eles até têm um interesse em saber que é a verdade, mas assim que eles ouvem, eles dizem: não é essa verdade que eu quero. Como se houvessem duas verdades. Não existe. Existe apenas uma. Não saber o que é a verdade, não saber o que você é, não saber para que você está aqui, não saber qual que é a sua vocação, qual o seu futuro, isso é bem provável que te faça uma pessoa frustrada. E durante toda a sua caminhada aqui, você viva buscando coisas que te preencham e você acabe sempre se vendo como alguém vazio. Por quê? Você descobre tudo, menos o mais importante, o que é a verdade. Hoje muitos cristãos, eles vêm para a igreja e a sua grande preocupação não é: esta é uma igreja verdadeira e prega o que a palavra de Deus diz? Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em: eu irei prosperar? A minha família vai se converter? Eu serei curado? Os meus problemas serão todos resolvidos? Essa é a preocupação da maioria. E como eles querem apenas prosperar, subir na vida, eles estão dispostos a fazer tudo, inclusive não dar ouvidos à verdade. Fazem como muitos homens fizeram: colocam-no para debaixo do tapete. Lembra de João 8,32, quando diz: conhecereis a verdade, e essa verdade vai libertar. Oséias 4,6 também é um texto clássico que diz: o meu povo perece, ou o meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Conhecimento do quê? Não é de português, de matemática, de filosofia, mas conhecimento da verdade. E você vai ver
inúmeras pessoas durante toda a sua vida querendo demonstrar para você o que é esta verdade. Para Platão, para os filósofos, a verdade é o conhecimento de si mesmo. É você, com a sua própria mente, tentar descobrir a razão da sua existência, a sua vocação e o porquê você está aqui neste mundo. O iluminismo, quando ele veio, ele tentou, de fato, extirpar a religião. Qual religião? A cristã. Dizendo, não precisamos de religião. Nós precisamos da razão. A razão. O homem precisa colocar a religião de lado. Marx já diz que a religião é o ópio do povo, é apenas uma droga para fazer com que você se sinta bem nos dias de aflição. E então eles tentaram extirpar a religião e colocar a deusa da razão no centro do seu trono. Qual foi a consequência do iluminismo? 2 grandes guerras. Milhões e milhões de pessoas morreram, porque os homens decidiram abandonar a Deus e confiar em si mesmos. O que é a verdade? A resposta está em João 14. Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E veja, ele é singular. Não sou uma verdade, não sou um dos caminhos. Eu sou a verdade, não há verdade que não seja em mim. E a Escritura é categórica em dizer para mim e para você que nós cometemos um grande erro, como Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. E aqui nesse texto, nós vemos Jesus dizendo que João, por mais que ele vacilou na fé, como eu preguei na semana passada, ele também devia procurar o que é a verdade, e a verdade estava nele mesmo. É por isso que em Apocalipse, os irmãos devem se lembrar, estou pregando nas quartas, ali o Senhor é categórico em dizer, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o princípio e o fim, eu sou tudo que o ser humano precisa. Uma vida plena é uma busca pela verdade que nos faz viver de uma maneira correta. Eu já expliquei aqui na igreja sobre o mito da caverna de Platão. Eu cito Platão porque ele é a referência em termos de pensadores, em termos de filosofia. E no mito da caverna, os homens eles estão acorrentados em uma caverna escura onde eles enxergam apenas a sombra das coisas que passam atrás da fogueira. E eles não veem uma imagem daquilo que é correto, apenas imagens distorcidas. É igual a gente quando faz aquela brincadeirinha, né, na luz. Então, ele diz que ali está o homem, acorrentado e sem sabedoria. Para que o homem possa ter vida, ele precisa sair daquela caverna e ter um contato com a luz. E quando o homem sai e tem um contato com a luz, a sua vista é prejudicada e ele quer voltar para a caverna. Ele quer continuar lá dentro porque lá era mais cômodo. E ali ele diz que essa luz representa a sabedoria, né? Porque a sabedoria, meu irmão, é dolorido você buscar. Não, você não consegue ser sábio maratonando série na Netflix. Não dá. É trabalho árduo durante toda uma vida. A diferença é que para Platão, o homem precisa sair por si mesmo e buscar sabedoria. E então encontrar a verdade. A Bíblia diz o contrário. A Escritura diz que a única forma de eu e você encontrarmos resposta para essa pergunta, o que é a verdade, é encontrarmos com Jesus Cristo. Por isso eu faço 2 perguntas para você esta noite. Primeiro, você quer a verdade? Não precisa responder, claro, né? Essa é a primeira. Espero que você queira. A segunda é apenas um acréscimo a essa primeira. Você quer a verdade ainda que isso te traga desconforto? Muitos não querem. Então, com base nisso, eu quero passar alguns princípios. Põe ali o primeiro, por favor, Vinícius. Versículo 24, a parte B, você pode acompanhar comigo? Até o verso 26. Primeiro princípio, eles foram ouvir a voz de Deus. Mateus 7, 24. Diz assim, que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? Um homem trajado de roupas finas? Os que se vestem com pompa e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele sobre quem está escrito, então ele cita a profecia a respeito de João. Olha o que ele diz. O que vocês, homens, foram ver?
o que vocês caminharam quilômetros para ver. Não foi um rei com pompa, com roupas de luxo. Vocês foram atrás da verdade. E João fazia isso, ele trazia a verdade, ele preparava o caminho do Senhor. E ali em torno do Jordão, as pessoas caminharam de fato mais de 100, 120 quilômetros apenas para ouvir um homem que portava a verdade. E ouvir um homem não em um lugar, em um ambiente como esse, onde temos cadeira, ventilador, microfones, bebedouro com água gelada. Não! Eles foram ouvir João no deserto. Eles chegavam aos montes e João, onde eu sento? Faz um banquinho de areia aí, um monte. E sente. João, mas está calor. E daí? E mesmo assim, quilômetros e quilômetros para ouvir este homem. E Jesus diz assim, o que vocês foram ouvir? Um caniço agitado pelo vento? Não, João Batista, talvez ele se assemelhasse a um carvalho, a um cedro. Ele não era um caniço, não é uma cana que é agitada pelo vento, por tudo que é vento de doutrina. Não foi esse tipo de homem que vocês foram ouvir. Vocês foram ouvir um homem que Deus o enviou. E lembre-se como era a pregação de João Batista. João Batista não era nem um pouco maleável em relação a questões teológicas. É assim que funciona, se você quer, bem, se não quer, amém, acabou. Não era maleável com o evangelho. E mesmo assim aqueles homens foram vê-lo. A verdade do evangelho, ela deve ser transmitida de forma firme e por homens firmes. Sim, de forma firme e por homens firmes. Ainda que às vezes doa de ouvirmos a verdade, não devemos esquecer que é essa verdade que transforma. E é tão certo que nós não podemos negociar princípios da Escritura para agradar A, agradar B. Que hoje em dia, infelizmente, que nós vemos é isso. Fulano, se eu falar aquilo lá, fulano vai ficar chateado. Não falo. Mas se eu falar B, o outro também vai ficar chateado. A irmã talvez não goste. Então, por conta disso, eles fazem um malabarismo para tentar adaptar o evangelho às pessoas, sendo que não é este o princípio. O princípio é ouvirmos a palavra de Deus, todos nós, inclusive eu. E nós nos adaptarmos a ele. Lembra? Jesus Cristo, quando ele dá um discurso duro e várias pessoas vão embora, o que Jesus fala? Gente, perdão, peguei pesado demais, não era para falar isso. Gente, volta, misericórdia. Deus tem misericórdia de mim, ou eu tenho misericórdia de mim mesmo. Foi isso que ele fez? Ou diante de um discurso duro, onde pessoas vão embora, os discípulos vêm a ele, e o que ele disse para os seus discípulos? Vocês não vão? Parafraseando, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha, a porta da casa é serventia da rua, ou a porta da rua é serventia da casa? Toda vez eu erro o ditado. Parafraseando, era isso que Jesus estava dizendo, olha, as portas estão abertas. Se quiserem andar comigo, é desse jeito. Hoje em dia, Jesus Cristo, com um discurso desse, sabe o que ele ouviria dos crentes? Nossa, mestre, grosso. Mais amor, menos ódio. Onde já se viu pregar que as portas da igreja estão abertas para a pessoa sair. Falta amor, hein, mestre? Hoje ele ouviria isso de muitos cristãos. Lembre-se que o evangelho é a verdade e apenas a verdade pode libertar. Então, quando nós permutamos ou quando nós somos maleáveis com a verdade, ainda que encha um salão, não traz convertidos, não transforma vidas, não salva pessoas. Hoje é dia 17 de outubro, nós tivemos essa semana o dia 12 de outubro, né, dia da padroeira dos católicos, pertinho de nós. E tem uma igreja aqui de nossa cidade que tem, pelo menos eu acho que esse é o segundo ano que eu vi, que tem o hábito de expressar o amor pelos católicos nessa época do ano. De que jeito? Fazendo aquela barraquinha na beira da Dutra, porque muitos romeiros, né, indo a pé para Aparecida, então fazendo aquela barraquinha, fazendo massagem nos romeiros que estavam caminhando durante quilômetros, servindo frutas, lanches, água, porque eles dizem que isso
é o amor. Então, eu conversando com um irmão dessa igreja, eu disse assim para ele, falei, querido, vocês não acham que vocês estão fazendo errado? Por quê? Essas pessoas, elas estão indo rumo à idolatria. Como diz Apocalipse 21:8 e tantos outros versículos, o idólatra, a parte que lhes cabe é o lago de fogo e de enxofre. E eu disse a ele, vocês não deveriam, em vez de oferecer massagem, em vez de oferecer frutas, água e comida, oferecer essas coisas, mas dizer, voltem. Não sigam por este caminho. Deem meia volta e retornem para a casa de vocês. Este é um caminho de perdição. Não seria este o evangelismo correto? E eu questionei. E ele disse assim para mim, olha, nós preferimos o caminho do amor e não o caminho do julgamento. E eu retruquei dizendo, olha, então o que você está dizendo é o seguinte, eu sei que aquelas pessoas estão indo para o inferno. Eu sei que elas serão condenadas eternamente, mas pelo menos elas vão para o inferno, sem cãibra, sem a garganta seca, bem alimentado. É isso que as pessoas fazem. Elas pensam que o evangelho é assim, aceitamos tudo. Pregamos o amor. O que é o amor? É você falar tudo menos aquilo que confronta a pessoa, ou seja, menos a verdade. Fale tudo, menos aquilo que vai confrontar as pessoas. E nós nos esquecemos de princípios básicos, como diz Provérbios 27, aliás, são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ou seja, através de massagens, alimentos e frutas e água, você está agindo como um inimigo, fazendo um desserviço para o evangelho e não cooperando para com ele. O que atraiu aqueles homens para ouvir o João Batista? Repare, João Batista não era alguém poderoso, não era. João Batista, ele não era alguém bem arrumado, muito pelo contrário. Lembra as roupas que João Batista vestia, gente? Pelo de camelo. O que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. Misericórdia, o içá da época. João Batista, de fato, era um homem das cavernas em pessoa. E ainda assim, muitas pessoas foram atraídas não por uma questão externa. O que atraiu aqueles homens foi a mensagem que João tinha. A mensagem que ele não negociava de forma alguma. Mensagem ao qual fez ele perder a própria vida, por confrontar o rei e dizer, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Mas hoje em dia, infelizmente, homens combativos em relação ao evangelho estão em falta. Hoje o que nós vemos são pastores fazendo piruletas com a escritura, para que eles possam encaixar todos na igreja de um jeitinho que as pessoas não se sintam ofendidas. Daí tá lá, daí vem o skatista para a igreja e, gente, tem que dar um jeito do irmão ficar aqui, né? O que a gente faz? A partir de hoje você é do ministério do skate. Você vai andar de skate para Jesus, irmão. Então eles começam a usar todo tipo de artimanha baixa, barata. Conversava com o pastor, que na igreja dele tinha acho que 60 pessoas, e das 60, 40 eram obreiros. Foi louco? E os outros? Diaconisa, diácono, servente. Quem não era nada era cooperador, mas tinha que ter uma função. Se apresentava, eu sou cooperador fulano das quantas. Por que nós não apresentamos a verdade? Aquelas pessoas, elas queriam uma resposta. Por isso que em Lucas capítulo 3, soldados e tantas outras pessoas chegam em Jesus e dizem assim, o que havemos de fazer? O que haveremos de fazer? Pergunta para João, o que nós iremos fazer? Então João começa a dizer, olha, você que é soldado, se contente com o seu salário. Você que cobra imposto, não cobre mais que o estipulado. Você que talvez tenha sido pão duro, comece a ajudar mais. E lembrando, aquelas pessoas não eram teólogos, filósofos, eram pessoas como a gente, que queriam apenas saber o que é a verdade. Este deve ser o meu e o seu objetivo, saber o que é a verdade e vivermos com base nisso. Aquelas pessoas estavam procurando a salvação, resposta para as angústias de sua vida, e muitas eram comuns como nós. Era a dona Maria de coque na cabeça, era o seu Zé eletricista, era o fulano carpinteiro,
que estava com uma dúvida, como que eu faço para educar o meu filho? Então ele ia atrás de quem? De quem tinha verdade. Ia atrás de João e atrás do próprio Cristo. Eles queriam saber o que Deus tinha para eles em relação ao que é verdadeiro, para viver de uma forma digna. Eles não queriam ouvir o que homens tinham a dizer. Este é o problema de muitas pessoas. Elas querem ouvir a homens. Elas não querem ouvir a verdade. Eu tenho recebido muitas mensagens, nas redes sociais e, na medida do possível, eu tento responder o máximo possível, porque às vezes não dá mesmo. E é impressionante. As pessoas, às vezes, me apresentam um baita de um problema. Eu digo, você está errado, isso é pecado, faça diferente. E não conversa mais comigo. Eu falei, calma aí. Então você queria, na verdade, ouvir apenas um eco da sua própria vontade. E não a verdade. Há uma enorme diferença entre profeta aqui não no sentido de Elias, Isaías, Zacarias, não, profeta no sentido do homem que fala da parte de Deus. Isso é ser profeta, é eu vir aqui, ler o texto da forma correta, interpretar da forma correta e aplicar da forma correta. Isso é ser boca de Deus. Há uma grande diferença entre o filósofo e o profeta. O filósofo, ele fala de si próprio. O profeta, ele fala em nome do Senhor. E se a pessoa quer seguir ou não aquele conselho, ela vai se virar com Deus depois. É por isso que eu sempre falo, quer aconselhar alguém, meu querido, aconselhe com base na Escritura. Não com base no que você acha, com base na sua experiência. Porque se a pessoa faz igual a você, talvez o que deu certo para você não dá certo para ela. Aí ela vai ficar brava com você, vai ficar brava com a igreja, vai ficar brava com Deus. E não vem mais. Então, quando você aconselha de acordo com a Escritura, a pessoa decide se ela segue ou não. Há muitos filósofos, como Rousseau, que eles dizem que o homem é bom. O homem nasce bom. Por que eu não ouço esses homens em relação ao que eles têm para ensinar a respeito da vida? Porque a Escritura diz justamente o contrário. O homem nasce mal, corrupto e perdido. E olha a incoerência. Rousseau diz assim, o homem nasce bom. O que o corrompe é a sociedade. Você consegue ver a viagem dele aí ou não? A sociedade é formada por quem? Homens. Mas homens não são bons? E como que eles foram corrompidos pela sociedade? Não se sustenta? Eu prefiro dar ouvido a Paulo. Prefiro dar ouvido a Davi, que diz, em pecado me concebeu a minha mãe, não que ele foi fruto de um adultério, mas desde que Adão pecou, meu querido, aquele DNA de pecador passa de geração para geração. Não há uma pessoa sequer que escape. Agora, se o homem é mau, e nós cremos nisso, o que o homem precisa é de um freio. Ele precisa muito mais do que conhecimento, do que encher a sua cabeça de conceitos filosóficos, teóricos e alguns até práticos. Ele precisa de uma nova vida, e é exatamente isso que Jesus vem dizer, que a verdade é a única coisa que nos possibilita nascer de novo. E aí então, aqueles pecados que nós tropeçávamos durante toda uma vida, o Espírito Santo nos fortalece para que nós venhamos a vencer, a lutar, a suar, mas sim também a vencer. Portanto, não ouça os homens deste mundo. Agora, a igreja de Deus, sem perceber, olha o rumo que ela tem caminhado, que ela tem pegado. A igreja tem, na verdade, se secularizado a cada dia mais, a ponto de não conseguirmos ver uma diferença palpável entre o crente e o descrente. Você olha lá, descrente, regatinha correndo à tarde, lá perto da sua casa. Descrente. Você olha para o crente, regatinha correndo de tarde no seu bairro. Você olha para o descrente, tatuagem do braço até a testa. Você olha para o crente, mesmo jeito. Sendo que a Bíblia diz que é necessário que as pessoas olhem para nós e vejam a diferença. Como seremos diferentes se andamos no mesmo caminho? Não podemos deixar que o comportamento mundano molde o nosso comportamento diante das pessoas, diante de Deus. Não podemos deixar que o mundo molde o nosso linguajar. É por isso que meus filhos, às vezes, eles falam até uma gíriazinha que não tem nada a ver, eu já dou um toco logo no começo. Falei, que gíria, que rapaz? É moleque, bandido, sai fora. Não vai falar.
Nossa, parça. Parça é o escambau. O que é isso? Mas não, né? Temos que ser igual. Como que eu vou conquistar os jovens só se eu não pintar o cabelo de laranja? Fazer uma tatuagem com uma lágrima aqui no meio da cara? Uma caveira desse tamanho aqui? Falei para os irmãos, né? Uma vez um rapaz, ele trabalhava com pessoas drogadas, bandidos e um monte de coisa. E ele disse assim, pastor, o que você acha de fazer uma tatuagem? Eu falei, absurdo, pecado, e eu posso dar para você vários motivos pelo qual você não deve fazer. E ele disse assim, pastor, mas pensa por outro lado. Se eu fizer, eu vou me identificar melhor com aquelas pessoas. Então tem a possibilidade de evangelizá-las melhor. Eu falei, Se você quiser evangelizar os homossexuais, o que faz? O que você acha de pedir para sua esposa evangelizar as prostitutas? Hã? E aí? Não precisamos ser como eles. O que vai atrair as pessoas é se nós seguimos a verdade, somos diferentes. Lembra em Atos, onde lá em Antioquia os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E por mais que para nós seja no aumentativo, cristão ele significa pequeno Cristo, era uma forma pejorativa, eles estavam tirando sarro das pessoas. Aí, ó, as miniaturas de Cristo. Por quê? Porque eles falavam igual a Cristo. Porque eles se comportavam igual a Cristo. Pedro é um grande exemplo disso. Pedro nega Jesus uma vez, nega duas. Na terceira, a mulher diz assim, é claro que você é discípulo dele. Por quê? Fala igual a ele. Você fala igual a ele. Se eu e você fôssemos acusados por um juiz de sermos cristãos, você acha que ele conseguiria ver em nós motivos palpáveis para sermos condenados? Ou lá no seu serviço, na sua família, no seu convívio social, quando você fala que você é crente, as pessoas, o quê? Acredito. Vá. Não é possível. Você é crente mesmo? Se você não fala, eu nunca ia saber, criatura. Que vergonha. Eu passou só aquele crente 007, né? Estou disfarçado. Povo. Não existe. Temos que ser cristãos. O comportamento do mundo não pode nos moldar, linguajar. O mundo não pode moldar o nosso casamento, a educação dos nossos filhos. Não pode mudar as nossas roupas, gente, pelo amor de Deus. As nossas vestimentas, elas não devem ser baseadas na Anitta, pervertida da vida. Nem naquela... Hoje que eu estou mais velho nem tanto, né? Hoje que eu estou mais experiente. Esses dias, não sei onde que eu estava, aqui do lado lá, estava tocando a música do falecido El Chan, lembra lá, né? 1600 antigamente. Daqui a pouco eu tô lá, né? Toquei o Tchan, depois tocou uma música lá. Tira, tudo que é bonito é para se mostrar. Tira. Gente, eu cantava isso. Hoje eu tô vendo, misericórdia. Depois de velho, eu fui entender o que era ralando a boquinha da garrafa. Gente, olha o poder que a mídia, que essas coisas têm de entrar lá no nosso consciente, inconsciente, e mudar totalmente os nossos hábitos, o nosso linguajar, a nossa roupa. Ai, mano, vai falar que você não... Lá, você comprou a pulseirinha da Jade, quando tinha novelinha lá da Jade, dançando um negocinho lá. Você comprou. Por quê? Porque aquilo enraiza lá na mente da gente. Você deve usar que você comprou, né? Veja como o mundo é do demônio mesmo. Não podemos. A revolução sexual disse que o paraíso viria para a terra se eles conseguissem acabar com a moralidade sexual cristã. Como assim? Qual é a moralidade sexual cristã? Homem e mulher unidos até que a morte os separe. Ponto. Então eles disseram, temos que acabar com isso. Porque assim nós conseguiremos cooptar pessoas incautas. Temos que fazer alguma coisa.
Então, através do marxismo cultural, essa cultura demoníaca foi entrando, primeiro, nas novelas, nos filmes, nas igrejas. Você acha que realmente a revolução sexual trouxe progresso? Lembra, né? Ninguém é de ninguém. Era isso que Simone de Beauvoir fazia. Ela tinha um relacionamento aberto com Sartre. E esse relacionamento aberto era assim, ó, você pode sair com quem você quiser, eu saio com quem que eu quiser, mas nós continuamos juntos aqui, né? Ela cooptava meninas de 15, 16, 17 anos para que ele pudesse ter relação com as meninas. Eles diziam que isso é um relacionamento aberto. Agora pergunte, essas mulheres que são feministas, que abortaram, que mataram seus filhos indefesos dentro do ventre, pergunta como que fica o psicológico dessas mulheres. Eu lembro uma vez de ver um vídeo, de colocarem o barulho de um feto sendo triturado dentro de uma mulher para uma moça que já tinha feito o aborto. A moça ímpia caiu nas lágrimas, prantos e prantos e prantos, porque ela lembrou, eu fiz isso, olha o barulhinho do ossinho quebrado. Pergunta, as mulheres acusadas por se doarem, falando um eufemismo aqui, para vários homens, e então depois nunca consegue arrumar um casamento, e quando consegue, vai em determinado lugar, e vai lá, nossa, aquela galera ali já saiu com ela. Você acha que isso aí é vida? Não é. Para os homens deste mundo, sucesso na vida, sabe o que é? É você se esforçar, passar no concurso público e ganhar 10 mil por mês. Ó, ser alguém de sucesso. Você acha que realmente a vida se limita apenas a isso? A vida nossa, que somos cristãos? Pastor, mas eu com salário melhor eu posso ajudar mais, é verdade, mas você acha que esse é o objetivo da nossa existência? Repare como que ímpios e crentes são totalmente hedonistas, escravos do prazer, eles querem apenas se sentir bem. Eles não querem uma pregação que vem e confronta. Não, eles preferem ouvir lá o pastor, né, que senta no banquinho e começa, meus lindos, Deus está abrindo uma porta para a sua vida, aleluia. É uma loucura. Eles não querem ouvir João. João que vem e diz, olha, vocês estão morando juntos sem estar casados, vocês têm que casar, dá um jeito. Estão vivendo em pecado, se Cristo vier, vocês vão para o inferno. Eles não querem ouvir esse tipo de coisa. Eles querem apenas ver os seus egos sendo inflados. Portanto, não ouça esses homens. Não ouça pastores que estão preocupados mais em falar de si. Porque tem pastor que parece Forrest Gump, né? Só conta a história e na maioria das vezes a história é dele. Quando é dele, é dos filhos dele. Quando é do céu, é da esposa. Na igreja tem até o quarto de aviso, aniversário do pastor. Aniversário da esposa do pastor, dos filhos do pastor. Ai, da igreja se esquecem. Não ouça esses homens. Não ouça homens que pegam o púlpito e em vez de contar as 95 teses de Lutero, estão preocupados mais em contar 95 piadas que vão deixar você alegre para voltar para casa. O pastor bíblico é aquele que lê o texto, explica o texto e aplica o texto. Segundo, põe por favor, vamos correr aqui, irmãos. Segundo, Jesus é o centro da existência humana. Olha o que diz o verso 27. João 7, 27, diz assim a palavra do Senhor. Ele é aquele sobre quem está escrito, estou enviando à sua frente o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Por que João é o maior dos profetas? Sabe por quê? Aqueles que vieram antes dele, anunciaram que um dia o Messias viria. Ele virá, ele virá. João foi além. João diz, ele virá. E então João aponta o dedo e diz, é ele. Por isso João é o maior dos profetas. Porque João profetizou e João mostrou quem era o Salvador. E você pode ter toda certeza que este foi o maior acontecimento da história humana. E este também é o maior acontecimento da minha e da sua vida. Se o maior acontecimento da humanidade foi quando Jesus Cristo, Deus encarnado, entrou no mundo, o maior acontecimento da nossa história é quando esse Deus encarnado, através do Espírito Santo, entra em nós. E então nos transforma. É por isso que a Escritura diz que Ele é o Salvador.
E do que Jesus veio nos salvar? Muitos judeus ali, eles não conseguiram perceber que aquele carpinteiro era o Deus encarnado prometido, porque na mente deles, o Messias, o libertador, viria para libertá-los do tacão do Império Romano. Que eles seriam livres. João talvez também vacilou na fé por conta disso. Como assim? Eu anuncio a vinda do libertador e eu estou preso? Então por conta disso eles erraram. Mateus capítulo 1, verso 21. Olha o que vai dizer. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, para que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Do que Jesus Cristo veio nos salvar? Dos nossos pecados. Mas eu sei que você ouviu isso. Pastor, queria um carro novo, pastor. Queria um serviço melhor. Você vem falar que Jesus veio nos salvar dos pecados. Tinha outra coisa. E as pessoas não querem essa verdade. Olha, não sei se é verdade, mas é o homem de Deus que eu ouvi contando, né? Augusto Nicodemos conta que, eu não sei se é a história dele também, que uma moça estava dando testemunho lá nessa igreja só pede dinheiro, né? E Templo Salomão, Universal. E estava lá, testemunho da mulher, vinha um primeiro. E como você chegou e como você está agora? Eu cheguei quebrado, endividado, mas hoje eu tenho 2 empresas, tenho carro novo. Oh, glória a Deus. O próximo, e aí você? Eu era um andarilho, morava na rua. Hoje a minha empresa emprega 80 pessoas. O povo, aleluia, glória a Deus. Então chegou uma senhorinha e disse, e aí, qual o seu testemunho? Deus me salvou dos meus pecados. Eu estava condenado ao inferno, mas Cristo me libertou e então eu fui salva. Pastor, amém, irmã. Não, e a bênção? Qual bênção você tem para contar? Hã? É porque para eles, bênção está associada apenas a coisas materiais. Imagina o seguinte, há um médico, e esse médico é o único que sabe operar um caso raro de câncer na cabeça. O único, em todo o mundo. 7 bilhões. Ele é o único que sabe. Então, todas as pessoas que esse médico operou, que tinham esse problema, sobreviveram. Todas as outras que não foram operadas por ele, morreram. E então você é apresentado a esse médico. Qual que é a sua reação diante desse médico? Sabe qual seria? Talvez a mesma reação minha. No máximo, espanto, admiração. Puxa, esse cara é bom mesmo. Essa seria a minha a sua reação. Imagina que você fosse um dos doentes que tivesse esse câncer raro na cabeça. Este mesmo médico fosse apresentado a você. Qual seria a sua reação? Admiração? Não. Seria muito diferente. Muito. Esse é o Cristo que nos traz a verdade. O único capaz de tirar não um câncer da nossa cabeça, mas de tirar o câncer do pecado que está encalacrado em todo o nosso corpo. Ele, apenas Ele pode purificar a mim e a você. Agora, se você tem um encontro com esse Cristo, e você só diz, gente boa, cara, estou gostando. A igreja lá, legal, pastor, gente boa, vai lá em casa tomar café. Conta umas piadinhas de vez em quando, meio engraçadinho, gente boa. É só isso. Talvez você não teve um encontro verdadeiro com Cristo. E terceiro, para encerrar, põe ali, por favor, Vinícius. Terceiro princípio, um coração endurecido. Olha o que diz o verso 29. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher, não há outro maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, até mesmo os publicanos, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o plano de Deus para si mesmos, pois não foram batizados por João. A ordem era uma só. Arrependei-vos e sejam batizados em Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Essa era a ordenança. João estava ali dizendo,
vocês que estão na igreja há tempos, vocês que têm este livro aqui, ó, o livro verdadeiro, a Torá que eles tinham, vocês têm o livro correto, vocês são monoteístas, creem em apenas um Deus, e esse Deus é o Deus verdadeiro, mas ainda assim, vocês não são filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Filho de Satanás. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Portanto, não fiquem por aí dizendo, olha, nós também somos filhos de Abraão. E ele diz, olha, até de pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que prova que vocês são filhos de Deus não é uma conduta ilibada, mas é um arrependimento contínuo. É um arrependimento toda vez que você peca e o desejo de andar de forma correta. É isso que prova que eu e você somos filhos de Deus. Não é, ai, eu nasci num berço cristão. E daí? Eu decorei todas as musiquinhas da harpa. E daí? Se aquelas canções não se transformam em verdade, dentro de você não adianta nada. O que eu e você temos que demonstrar são sinais de arrependimento. E veja, os publicanos aceitaram a mensagem e se arrependeram. As prostitutas aceitaram a mensagem e se arrependeram. Mas os fariseus não se submeteram. Meu irmão, fariseu era nós. Nós aqui. Se tem alguém que é semelhante ao fariseu, somos nós. Nós temos o livro correto. Nós cremos no Deus correto. Nós cremos que há um só Deus. E mesmo assim, às vezes frequentando o lugar correto, com o homem pregando a mensagem correta, pode ser que você esteja no ônibus, indo para a perdição. Quantos hoje não se submetem aos desígnios de Deus em suas próprias vidas? Quantos aqui? De nossa igreja. Você sabe, né? Eu não prego para fora, para a internet. Eu estou falando de nós. Quantos não se submetem aos desígnios de Deus enquanto a família? O mandamento. Sede fecundos e multiplicai-vos. Quantos não se submetem, as irmãs, ao desígnio de serem submissas ao marido? Não, mas trata o marido de qualquer jeito. Quantos maridos não obedecem em Efésios 5, que diz que nós devemos dar a vida, se preciso for, pela esposa, mas tratam igual um animal? Nunca faz nada. Nunca ajuda. Pensa apenas em si. Quantos aqui escondem seus talentos e não usam em prol do avanço do reino de Deus? Cantores, músicos, instrumentistas, evangelistas, pessoas que saibam aconselhar, visitar outras pessoas, mas não, ficam na sua, não servem à igreja de Deus. Essas pessoas, não há quem os convença, porque o coração é duro. É duro. E a ilustração que Jesus vai dar aqui é maravilhosa, né? Tem um povo que, o povo ruim de ouvir pregação. Por quê? Olha o que ele diz aqui. Olha, vocês parecem crianças, porque nós tocamos flauta, músicas alegres, vocês não querem dançar. Aí nós falamos o seguinte, não, então vamos tocar uma música de velório, vamos todo mundo chorar? Ah, não, também não quero chorar não, é muito triste. E ele diz, vem João Batista que não comia nem bebia, vocês não aceitaram. Diziam, não podemos aceitar um homem assim. Aí vem Jesus, que come e bebe, e está junto com o povo festeiro que só vendo. Ah, não, esse aí é endemoniado, também não vamos aceitá-lo. Você percebeu que, para pessoas que têm um coração endurecido, o pastor nunca é bom o suficiente? Nunca é bom. Não estou dizendo que o pastor não tem falha, óbvio que tem. Mas o pastor nunca é bom o suficiente para determinados membros. Aquela igreja lá é muito emocional. O povo fica orando até chorar e fica lá gemendo. Porque tem lugar que é assim, não tem. Tem que parindo alguma coisa. Não, essa igreja é muito emocional. Daí vem para nossa. O povo gelado. Gente, não tem um glória a Deus no culto. O pastor fala, parece que está falando para a igreja vazia. A voz vai. Volta. Porque se tivesse, glória a Deus, aleluia. Pelo menos barulho de moto era abafado na gravação, né? Aí nem isso. Hoje mesmo o irmão me dizia, pastor, mas que tem de moto que passa aí perto da igreja? Porque que os irmãos aqui ficam quietinhos ouvindo. Os irmãos aqui são prendados. Mas nunca tá bom. Aquela igreja é só música da harpa. Muito antigo, muito parado. Daí vem para nós. Daí tem o guitarrista aqui, o irmão.
que é uma benção. Mas o cara vê a guitarra, já pensa, é o demônio encarnado, só pode ser. Guitarra é do capeta. Olha lá, os roqueiros tocando, gente. Eu aposto que esse irmão aí tem tatuagem. Fala para ele mostrar o braço para ver. Porque nada tá bom. Para quem tem um coração endurecido, nada tá bom. Por desigrejado, nada tá bom. Não existe igreja que se adeque ao desigrejado. Nada. Sendo que, na verdade, ele tem que se adequar à igreja. O que você temos que fazer, estou encerrando, é analisarmos. A minha igreja, ainda que ela tenha falhas, ainda que o pastor falhe, se não falhou com você, eu vou ser profeta. Vai falhar. Irei falhar. Mas é uma igreja séria em relação à palavra? Os defeitos que tem são defeitos que nós podemos continuar na caminhada porque não são coisas centrais, não são coisas tão grandes. Porque é igual um casamento, meu irmão. Andar junto em comunidade como igreja é igual casamento. Se você for querer que a sua esposa seja igual a você, você nunca vai ficar casado com ninguém. Porque tem dia que você não gosta de você, é ou não é? Então, a comunidade é também como um casamento. Olha, beleza. Eu preguei sobre escatologia, terminou o culto, o irmão Gustavo já falou, pastor, eu discordo. Amém, irmão, é nóis. Você pensa de um jeito, eu penso de outro. Fazer o quê? Isso aqui é possível pensarmos diferente. Não tem problema, milenista, pré-milenista, pós-milenista. Aí um dia nós vamos saber quem está certo. Não há problema. Desde que não sejam coisas sérias e graves. Compensa fazer uma força para continuarmos andando junto. Se a igreja prega a verdade, e às vezes essa verdade, por vezes, é indigesta, de ouvir, assimilar e engolir, não saia da igreja por conta disso. Não mude de igreja por ouvir a verdade. Mude de atitude por ouvir a verdade. É assim que eu e você temos que fazer. Se a verdade de Cristo tem sido pregada, eu desafio você, meu irmão e minha irmã. Seja fiel. Porque quando você é fiel àquilo que é pregado aqui nessa igreja, você não está sendo fiel a mim. Não. Você está sendo fiel a Deus, porque eu estou aqui apenas como comunicador das verdades divinas. E se assim formos fiéis a Deus, o que Ele diz para mim e para você é que sim, quando conhecemos a verdade, seremos libertos. Amém, meus irmãos?